Poli. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o nosso Cristalcast. E hoje a gente está aqui com um casal de sucesso e eu quero compartilhar com vocês. A gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre a história deles, todas as vitórias, mas também as dificuldades, né? Que todo mundo passa. Mas eu quero dar as boas-vindas, Suzana Obrigada. e William, Opa, que são da Vidraçaria e Esquadria Vitória, é isso? Isso, correto. É isso. Japucarana. Sejam bem-vindos. Obrigado. Ô William, eu queria que você contasse, você e a Suzana, contasse um pouco pra gente assim de como que tudo começou, como que foi o início da Vidraçaria Vitória. Ah, rapaz, o início foi difícil, hein? O começo sempre é muito difícil. A gente brinca assim, eu falo hoje assim que teve momentos assim de falar, não, vamos de chegar assim e falar, meu Deus do céu, tá puxado demais, vamos desistir, mas graças a Deus, fomos persistindo, né? E foi algo assim que vocês planejaram ou foi meio que não, precisava acontecer e teve que dar certo? Foi um Rapaz, susto. foi um susto. Teve que Teve acontecer. que acontecer. E você trabalhava já com vidros ou não? Já Trabalhava em outra empresa? Isso, eu trabalho numa outra empresa, né? Aham. Trabalhava, tinha 4 anos de casa já, né? E assim, essa empresa veio assim de algumas dificuldades ali e tal, e ela acabou fechando essa empresa, né? Uhum. E daí a gente ficou, no caso eu, né, que eu trabalhava lá na época, eu fiquei até o finalzinho. Então assim, como eu fiquei até o finalzinho, aí surgiu a oportunidade. E você já começou sofrendo, então? Já comecei sofrendo. Assim, você pegou a parte mais difícil e ainda assim falou, eu vou ter que abrir a empresa. Tem que começar. Vou ter que começar. E a Suzana tá com você desde o começo? Ele começou sozinho, Isso. ficou ali 1 ano e meio, Eu fiquei 2 anos sozinho. andando sozinho. Chegou uma hora que eu precisava de ajuda, eu tive que socorrer. Eu É, trabalhava em peguei. outra empresa, aí eu saí da outra empresa que eu trabalhava e vim ajudar ele e estou até agora. E como é que é pra vocês, assim, trabalhar em família? Porque, assim, né, tem as dificuldades normais do Sim. casal, né? E ficar o dia Mas inteiro a gente junto. consegue separar bastante. Assim, no começo era um pouquinho mais difícil, né? Uhum. No começo era mais difícil, porque daí no começo tinha menos gente, a gente não conseguia, assim, como se pode dizer, era... Fazer a não- gestão. não que hoje não tenha muita coisa para cada pessoa, mas antes era muito mais, né? Hoje a gente tem mais gente a gente tem uns colaboradores que ajudam a gente, né? Então a gente acaba separando um pouco mais. Mas no começo sim, porque daí era muita coisa, né? E como é que vocês dividem, assim, a parte da responsabilidade ali? Sim, eu cuido mais assim da parte das vendas, ali da recepção, né? Parte de atendimento, tudo fica ali. Eu organizo ali a agenda para ir fazer os orçamentos dos clientes. Eu até ajudo também, o cliente chega lá, eu vou atender, sabe? Aham. Eu tenho outra pessoa lá que me ajuda. Eu, o Brian e a Rosane, nós 3 ficamos ali na recepção, né? E eu vou ajudando. Aí o William é mais assim, os clientes que já vem de longo tempo, sabe? Os problemas. Mas ficou bem dividido isso aí, né? Você fica com a parte boa, vender, receber, e o William fica com a parte só Não, ele dos fica mais com a problemas. parte de compra, né? Das Aham. cadeiras, né? Uhum. E assim, tem alguns clientes que tem que ser atendido por ele, né? Sim. Ele já vem ao longo do tempo, assim, cuidando desses clientes, tipo, construtor, então já é mais a parte dele. Eu cuido mais da parte financeira, mas ainda, assim, como eu trabalhei muito tempo ali vendendo, né, porque, igual eu falei pra você, né, agora há pouco, antes não era, a gente era vendedor, a gente comprava, a gente vendia, A gente Instalava. fez uma pessoa isso, eu instalava, fazia tudo. Então, assim, hoje não, mas assim, eu, ao longo desse tempo eu atendi muita gente. Então, assim, hoje eu tenho muita gente que se sente a confiança de passar por mim. Então, por incrível que pareça, a gente já tem 14 anos de empresa. 14 anos já, 14 anos de bastante empresa. tempo. Bastante tempo. E eu ainda tenho cliente que eu atendia lá atrás. Eu tenho cliente com 10 anos que eu atendo. Isso é gratificante, né? Gratificante. Porque você manter um cliente por tanto tempo Sim. mostra o tamanho da responsabilidade, Sim. mas sim. também do trabalho que vocês fizeram, Sim. né? Bem Com o da- passar do tempo, a gente foi arrumando a equipe, como se diz, a gente conseguiu separar as funções. Sim.
uma hora ou outra dá uma desavença ali, tudo, mas a gente vai conseguindo separar para não sobrecarregar. Alguma vez, assim, o trabalho afetou negativamente, às vezes, o relacionamento de vocês? Ah, no começo sim, né? Não tem como, né? A gente, se eu falar pra você que não, no começo sim. No começo a gente tinha uma certa dificuldade, assim, ali, igual eu falei pra você, era muita coisa pra pouca pessoa. Então, assim, acabava assim, eu Sobrecarregar. É, dá um pouco de sobrecarregado. nervosismo, né? Sim. E às vezes você acaba descontando em Descontando, quem você mais sim. ama, né? Geralmente é assim que Geralmente é acontece, assim. né? E é automático, né? A hora que você vê, você já, Mas agora a gente já vai falou, tirar mas de- agora a gente Tá já... mais, vai ganhando Eu acho que experiência, também, né? É bom, melhora o relacionamento e melhora Sim, também o sim. ambiente de trabalho, né? Eu falo que a gente tem, eu até falo, a gente tem mais de 8 anos trabalhando junto já, né? Nossa. Então, assim, a gente acaba aprendendo a trabalhar, né? Aprendendo a trabalhar junto, desde que, assim, ela fica lá na função dela e eu fico aqui na minha. Não se mete no meu aqui, Não né? vai no meu que eu não vou no teu. E teve algum momento, né? Você comentou no começo da nossa entrevista ali que às vezes você chegou a pensar em desistir. Aconteceu isso mesmo? Sim. Pensar em desistir? Sim, porque assim, todo começo é difícil. E eu sempre falo, tipo assim, eu sempre falo que as coisas aconteceram muito rápido para mim, né? Eu vinha de uma empresa trabalhando como funcionário e de repente surgiu a oportunidade. Então, assim, não foi algo que eu me planejei, Sim. nem, como se diz, nem financeiramente. E aí ele no começo se sentiu muito cobrado, muito Sim, pressionado. sim. Que Porque, é natural, assim, né? É natural. De aquela pressão de tem que fazer dar certo. Tem que fazer Né? dar certo. Não tem o que eu preciso fazer dar Tem que certo. fazer dar certo. E assim, no começo, como assim, igual eu falei pra você, a gente ia lá, fazia o orçamento. Né? Você fazia o orçamento, daí você passava o orçamento, aí você fechava o serviço, aí você encomendava o material, aí você montava e você recebia. E no Tudo, começo né? eu comecei sozinho, né? Isso foi assim, bom porque você ganhou também experiência, Sim, né? De sim. saber lidar com cada processo com desse, cada né? processo. E assim, daí como era muita responsabilidade, então sentia muita cobrança. E como eu sempre falo, a gente procura sempre trabalhar certo, né? Para não ter cobrança. E eu vinha toda a vida sempre fui muito certo, sempre trabalhando certinho, nunca fui de ser cobrado. Então assim, quando eu vi, opa, tô sendo muito cobrado. Aí eu peguei, aí Tem que fui, resolver. daí foi onde eu falei, não, então ou eu desisto ou eu começo A melhorar. a melhorar. E foi isso que fez você seguir em frente. Fez eu seguir em frente. Aí a gente vai tratando, vamos Sim. acertando. Várias áreas ali para acertar. Ainda a gente tem ainda. Ainda tem. Sempre tem, né? Nunca tá 100%, né? Sempre tem, Eu sempre falo pro pessoal, né, que quando a gente trabalha em algo, não existe assim a zona de conforto, né? Ah, eu tô aqui, agora eu tô Sim. tranquilo, não existe. Ou você precisa estar em crescimento, se você não tá fazendo nada para crescer, você pode ter Sim. certeza que você já tá perdendo o mercado, você tá caindo. É isso. Então essa evolução precisa ser constante, né? Todo dia, todo mês, fazendo treinamento. E isso que é o importante ter essa visão, né? Isso que você Sim, falou, sim. eu vi que eu não tava conseguindo dar conta mais, Sim, a coisa. sim. Então o que eu tenho que fazer? Né? Você trouxe a Suzana, Isso. Aí contrata chama contrata né? Aí um entra, um sai, outro entra, e daí você está ali, ele está aqui. E quando aí que vocês perceberam realmente que o negócio estava dando certo, assim, que começou a crescer, que a empresa começou a tomar um corpo maior? Quando que foi esse momento? Falou, nossa, a gente está num tamanho que eu não sei, talvez nem imaginava chegar nisso. Assim, como pode te dizer, falar assim que quando a gente abre, a gente não imagina que a gente vai tão longe, né? A gente quer crescer sim, a gente busca o crescimento, né? Mas assim, a gente vai, como eu falo assim, a gente vai de degrauzinho em degrauzinho. Então assim, eu acredito que depois de uns 5 anos que eu já tinha empresa aberta, que eu já tinha trazido a Suzana para trabalhar com a gente, e assim, daí eu já tinha uma equipe rodando sozinha, já estava montando a segunda equipe, aí eu falei, opa, agora o negócio está dando certo. Tá indo, né? Mas assim, eu digo assim que por uns 5 anos para a gente poder se estruturar, assim, poder assim começar, opa, né, tá acertando aqui, tá acertando ali, ajusta ali. E isso é importante você falar, né? Porque hoje, às vezes, a gente tá num momento de que todo mundo quer as coisas pra ontem, né? Sim, Acha que o resultado vai vir da noite pro dia.
Né? E a gente vê muitas empresas se perderem nesse processo porque começa ali com 1 ano, 2 anos, começa a fechar algumas obras, aí entra o dinheiro em caixa e acha que aquele dinheiro em caixa ele pode fazer outras coisas, né? E acaba se perdendo, né? Uhum. Então, igual você falou, demorou 5 anos para perceber que, opa, agora acho que a gente está no caminho certo. Então, isso é muito importante, né? De ter ter a persistência que vocês tiveram e também ter a paciência e o momento de entender, né? A hora que tem que crescer e ir estruturando, né? Sim, exatamente. Assim, até na época, assim, eu via as outras empresas maiores, né? Eu falava, pô, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, mas assim, eu via também empresas que, tipo assim, começou junto comigo, que tava, assim, muito rápido. Uhum. Então, assim, eu falei, caramba, será que eu tô errando? E pelo contrário, eu não tava errando, porque assim, eu sempre falei, eu fui de degrauzinho, né? Eu fui sempre de passinho em passinho, então assim, eu acho que pelo fato de eu ir devagar, eu consegui estruturar melhor. Empresas que começou lá atrás comigo, que foram muito mais rápido, hoje não tá no, Não tá nem mais no não mercado. tá no mercado. E eu falo assim, não é nem a questão do ir devagar ou não, mas é a questão de não ficar olhando também muito para os outros, Sim, né? sim, Cara, isso é eu verdade. tenho que seguir esse caminho, mas eu tenho que ir degrau a degrau, né? Sim, Se sim. estruturando. Porque Sim. você falou, tem empresas que começam e falam, nossa, como que chegou nesse tamanho tão rápido? Sim, muito Mas daqui a pouco rápido. some do mercado. É isso Porque aí. a gente hoje sabe, né? Não existe milagre. Né? Não existe milagre. Sim, sim. Às vezes vocês têm certeza que vocês pegam orçamentos lá e analisam e falam, nossa, como que a empresa está fazendo um preço desse? Como que consegue? Exatamente, isso acontece Como todos que os dias. consegue, né? O quanto isso? E isso é uma reclamação do nosso mercado, assim, de maneira geral. Com todo mundo que a gente conversa. Viu? Mas chegou um orçamento aqui para mim que não cobre o custo. Sim. E aí, às vezes, essas pessoas, essas empresas não se prepararam para entender tudo isso, né? Sim, né? Hoje mesmo aconteceu isso aí. Hoje mesmo aconteceu Não, isso é aí. constante, né? É constante. É igual você falou, a gente tem que deixar um pouco de lado as outras empresas e focar na nossa. Porque assim, se a gente ficar muito focando, né, no que o fulano está cobrando, no que o ciclano está cobrando, eu vou falar para você, hein? Tem coisa que assim Não dá para acreditar, né? não dá para acreditar. Aí a gente Coisa que a conta não fecha. a conta não fecha. Aí nós vai e cobra os caras do vidro. Mas é sempre assim, né? Replica, vou jogar pra Vamos jogar pro frente. outro. Aí você chega no vidro, aí você vai chegar no alumínio, vai tá caro o alumínio, vai tá caro o vidro. Mas isso que é importante, né? Quando você tem a gestão da empresa ali na mão, você sabe realmente o Sim. quanto custa, o quanto que tem que ser pago, né? Tanto de pagar bem um colaborador também, porque tem Sim. muitas empresas que pagam muito mal e querem que o colaborador entregue o melhor serviço. Aí não precisa Sim. funcionar. Né? E Sim. vocês chegaram realmente num nível de empresa, igual você falou, né? Bem estruturada, bem encaminhada, né? Sim, graças a Deus. E como é que é para vocês, assim, esse processo de liderar, de contratação, já que a gente está falando de mão de obra? Como que vocês lidam com isso aí no dia a dia? Essa parte é uma parte ainda difícil. Né? Isso aí é assim, eu sempre falo, ainda é uma parte um pouco difícil. Não é uma parte muito fácil, porque assim, a gente tem que lidar com pessoas, né? Uhum. Então, assim, na maioria das vezes, a gente tem uma certa dificuldade de contratar, né? Até hoje, né, no mercado, se você for ver hoje, o mercado ele anda um pouco escasso de mão de obra. Muito, né? Muito escasso. Muito escasso, mas assim, a gente tem que procurar, assim, né, na hora da contratação, tentar fazer uma melhor contratação possível, Sim. né? E valorizar também já os colaboradores que a gente já tem Sim, ali com a que já gente. tem lá. Uhum. Hoje vocês preferem, assim, buscar mão de obra no mercado já pronta, vamos dizer assim, alguém já da experiência, que já tem experiência, ou vocês preferem contratar alguém para ensinar? Sempre contratar alguém para ensinar. Esse para vocês é o melhor caminho. Eu, assim, A gente o molda melhor ali de caminho. acordo com as nossas regras ali, as nossas normas da empresa, né? Eu sempre falo, como né? se diz, Contrata aprender do jeito caráter certo. e treina pessoas. Aprender do jeito certo. Hoje, assim, se eu falar para você, eu acho que a gente tem 2 funcionários lá de trás que já era profissional. O resto a gente formou tudo ali. Tudo formado por Todos vocês. ali formados do nosso jeito, Uhum. né? É claro que a gente vai avaliando, fazendo avaliação, Sim. pra ver se investe ali, né? Uhum. E
tem que investir, né? Sim, tem Tem que que investir, não ensinar, tem como. treinar. Não tem como Não. contratar alguém e achar que vai estar Sim. pronto, né? Sim, demora. Demora. Muitas vezes eu até falo, muitas vezes você fica um ano para você E a gente treinar tem uma essa consciência pessoa. também, que a gente vai investir, vai ensinar, vai capacitar, e ele pode também Sim, Isso aí. isso sair. aí. Esse é um tabu muito grande no nosso mercado, e quando a gente conversa com várias outras empresas, é até importante a Suzane tocar nesse ponto, porque muitas empresas falam assim, não, eu não gosto de treinar ninguém, não gosto de contratar ninguém, não vou treinar ninguém, porque as pessoas saem e abrem outra empresa e viram meu concorrente. Sim, Só que tem um outro lado que, mesmo que ele não faça isso, vai acontecer de ter concorrentes. Então você também acaba sendo responsável porque se eu contrato e treino uma pessoa muito bem treinada, ele vai ser um bom concorrente. sim, Agora, se eu não faço o trabalho, ele vai ser um concorrente muito ruim. Que é aquele um que a gente pega aí, que vocês veem nos orçamentos, né? Verdade. Especifica produto errado, não sabe precificar o produto, age de má fé, engana os consumidores. Então, a gente vê que é muito mais interessante ter um concorrente saudável que saiba precificar do que ter alguém que não saiba precificar. sim, Então, isso que vocês fazem é perfeito. Eu também concordo, eu apoio essa opinião. Corre o risco? Lógico que vai correr o risco de Sim. treinar alguém. Mas é melhor eu deixar alguém muito bem treinado para o mercado do que eu deixar alguém mal treinado para o mercado. Porque aquele um vai ser pior para mim se ele virar concorrente. isso é verdade mesmo. E hoje, qual que é o diferencial da empresa de vocês? Olha, Qual seria? Deve ter muitos, porque 14 anos no mercado. eu assim, uma coisa assim que eu acho assim, eu vejo o diferencial nosso, assim, que é coisa que eu sempre foco, é não focar em preço, né? Assim, hoje a gente, né, procura trabalhar assim com as melhores marcas, né, que estão no mercado e com a qualidade. Porque hoje tem muito assim, hoje o mercado, eu falo assim, ele está muito poluído. Bastante. É muito poluído. Hoje é tudo muito rápido. Hoje é tudo num clique, né? Você pega o telefone ali, vou citar um exemplo, você coloca ali janela de esquadrilha. Parece um monte. A quantidade A tem bastante. quantidade é muito grande e assim, os valores é muito diferente. Então, assim, é algo assim que eu procuro assim focar muito. É o quê? Na qualidade. Uhum. Né? Na qualidade. Muitas vezes acontece, mas o teu está um pouco mais caro. Está um pouco mais caro, mas eu vou te entregar um produto de qualidade, né? Porque assim, eu vejo que assim, ao longo, né, de todos esses anos, é o que a gente falou lá atrás. Se eu tenho um cliente que eu atendo há 10, 12 anos, tem cliente até há 13 anos que eu atendo, por que eu atendo Começou lá até no hoje? começo com a gente, tá até hoje. Sim, eu atendo até hoje por quê? Porque eu entrego um produto bom. Sim. Então, assim, eu tenho que entregar um produto bom e uma mão de obra boa. Mas, assim, se eu não tiver um produto bom ali que vai durar, né, eu não consigo atender o meu cliente. Sim. Então, sim. assim, eu acho que o diferencial nosso hoje não é o preço, e sim a qualidade. E não é só se preocupar, Sim. isso é importante, né? Não é só se preocupar com agora, né? Sim, É sim. com lá na frente, né? Sim, eu vejo assim, muito assim, no mercado, às vezes a pessoa quer vender, quer vender, quer vender. Mas assim, depois a pessoa não se preocupa com o pós-venda. Sim. E a Então, gente se assim, preocupa com a qualidade e com a pontualidade também. sim, Então a gente prefere dar um prazinho a mais, para poder trabalhar ali naquele prazo, do que oferecer um prazo curto E não entregar. cumprir, e né? não entregar. O prazo de entrega hoje, para quem tem vidraçaria, é primordial para conseguir ter Sim, bons clientes. Sim. Porque grande parte faz isso, fala, vou falar aqui para mim ganhar obra e não entrega. E não sim, cumpre, enrola, e fica enrolando o cliente, jogando para frente. Então, o que a gente fala, se você consegue entregar com 15 dias, entrega com 15. uhum, Ou se você conseguir entregar com 7, entrega com 7. Mas entrega no prazo que você falou. Porque quem trabalha com construção, igual a gente estava falando, né? O vidraceiro é o último quase do processo sim, da construção. uhum, Então, todos aqueles problemas que vem acarretando na obra, estoura na mão do vidraceiro. E aí, é verdade. o cara já está com a obra atrasada, já gastou demais. Então, tem que entender esse lado, para quê? Para entregar uma solução para o cliente em prazo correto. Ó, te entrega tal data. Sim, Entrega. sim, sim. Senão,
A gente sabe que quando o cliente é mal atendido, ele vai falar mal de você para muita gente. Muita gente. Muita gente, né? E hoje, qual que é o público de vocês? Quem são os clientes da vidraçaria? Ali, vocês atendem só consumidor final? Vocês trabalham com construtor, arquiteto? Tem parcerias? Essa é pra você que tá na linha de frente. A gente não tem um cliente específico. A gente atende assim desde o que compra um pouquinho, da construtora, de quem faz prédio, de quem está fazendo a casa. Então a gente assim, não tem um cliente específico. Aham. Mas atendem todos os públicos, né? Atendemos todos os públicos. Aham. Chega Todos todo os mundo e faz, né? É só aquele mais comumzinho, aquele basicão assim, que a gente não faz mesmo. Aham. E vocês trabalham com quais produtos hoje? Hoje Toda a parte de vidro? Toda a parte de vidro. E esquadrilha. De vidro e esquadrilha. Desde o do blindex ali, que é o primeiro ali, que veio depois do comum, até as esquadrilhas de alto padrão, né? Trabalha com vidro comum também? Só o vidro comum que não, aquele comunzinho que vem daquelas janelinhas pequenininha, antiga, né? Que assim, não tem mais saída, assim, tem muito pouco saída, né? Então a gente acabou optando em tirar fora do nosso portfólio. Sim, sim. Mas assim, dali pra frente, a gente atende todos os padrões. Que legal, bastante. O mix de produto é bom, né? Sim. Tem um mix maior de produto, né? Sim. O que a gente está tentando implementar é o ACM, né? Isso. E ainda não, mas a gente tem planos. Tem planos. Legal, muito legal, né? Você também tem uma boa saída Sim, e sim. acaba... Tá junto ali, né? Você vai trabalhar, vai fazer um fechamento de uma sacada, um fechamento, uma fachada, Sim, sempre sim. tem a oportunidade do ACM, né? Agregar mais valor ali. Agregar mais valor e mais produto, né? E desse momento e dessa trajetória de vocês, teve algum momento marcante desses 14 anos de empresa? Sim, que a gente mudou para esse novo endereço que a gente está, né? Sim. Porque assim, eu não imaginava que a gente ia ficar ali, a gente está perto do centro. Vocês estão numa avenida ali muito Sim, boa, né? Sim, uma ótima localização, a gente tem estacionamento próprio na frente. Sim. Assim, a gente está bem localizado. Nem sonhava chegar nesse ponto. Ixi, Maria, nem Não. sonhava. Não sonhava, nem imaginava. Não sonhava, nem imaginava. E se pudesse voltar no tempo, vocês fariam algo diferente? Não, Não. não faria nada. Talvez sofrer menos, né? Eu acho que eu ficaria menos ansioso, né? Não seria tão ansioso, né? E assim, o que vocês poderiam dizer para os casais que estão aí, que a gente sabe que tem muitos perfis igual o de vocês, né? Que às vezes o marido vai primeiro, começa a trabalhar e traz a esposa, né? E o que vocês podem trazer assim de algo que pudesse agregar para esse pessoal aí que às vezes quer empreender junto? Uma lição, uma ideia, assim. Companheirismo, né? Companheirismo, Paciência. acima de tudo. Paciência também. E assim, tem que investir em treinamento, né? Contratar programas, fazer programas para facilitar ali as tarefas diárias, né? Tipo, um programa de orçamento. Ajuda ter bastante, controle, Ajuda né? bastante. Até questão de programa financeiro também, Financeiro, né? nota fiscal, Isso aqui facilita de o processo. estoque. Uhum. Quando a gente Com o passar do tempo, a gente foi se aprimorando aí nessa parte. É porque as demandas vão aumentando, né? Se você não se profissionalizar nesse sentido, né? Sim, De ter sim. sistema, algo que facilite, te atrapalha em outras coisas, Sim. né? Porque o papel hoje, principalmente de vocês, é fazer a gestão, né? Sim. Claro que não tem como separar 100% o operacional, mas tem que ter um olhar da gestão, né? O que precisa fazer para melhorar aqui. Então, você fica no operacional, você não consegue enxergar. É muito Sim. difícil, né? É muito Se você difícil. estiver só lá na rua, lá fazendo instalação, você não ia estar enxergando o que a gente tem que fazer, como treinar funcionário, o que eu tenho que melhorar, né? As reuniões de planejamento. Sim, Então, isso ajudou é muito bastante, importante. né? Me ajudou bastante nesse ponto, né? Desse Mas assim, sistema, né? a tecnologia, assim, no que a Suzana falou ali na parte de sistema, eu acho que é o primordial. É o que ajuda bastante. Ajuda bastante, porque assim, a gente atende, assim, eu sempre falo, a gente atende muitas pessoas. E assim, cada pessoa você atende de um jeito, porque assim, cada pessoa é um produto diferente, né? É uma situação Então, diferente. é uma situação diferente. É um atendimento Muitas personalizado, né? Não tem como você personalizado. criar um padrão para todo mundo, Não. né? As pessoas são diferentes, são né? diferentes, então muitas vezes também na hora de você vender lá, você não vai lembrar o que você vendeu semana passada, você não vai lembrar o que você recebeu semana passada, ou o que você tem que fazer.
Então, assim, essa parte eu acho que ajudou muito a gente. A gente né, como empresa ali, na questão de administrar, né? E também acaba ajudando também o fato da gente trabalhar junto, né? Porque se a gente começa a administrar melhor, a gente começa a se dar melhor. Então, assim, igual você Fica bom falou, para todo mundo. fica bom para todo mundo. E você falando em vendas, o ano passado a gente teve a nossa Masterclass, né? Sim, E vocês sim. participaram. Oh. E a Masterclass contribuiu para vocês no crescimento, de alguma forma, no faturamento da empresa? Sim, Sim. contribuiu. A gente conseguiu, assim, tirar proveito, né, das palestras que teve, né, pôr em prática algumas coisas que a gente achava que não era tão importante, mas a gente teve uma visão diferente, né. A gente participou das dinâmicas ali, foi muito interessante e produtivo, né. Produtiva? Que é um produto, assim, que ajudou bastante a fazer a parte organizacional, as vendas. Teve alguma ideia, assim, que surgiu na Masterclass que vocês implementaram na empresa? Lembra de alguma? Ai, agora não tô lembrando. Olha, assim, de ideia não, assim, mas assim, teve uma coisa assim né, que foi bom lá na Masterclass, foi assim, algumas coisas que a gente estava muito parado, né? A gente assim acaba se acomodando, né? Então assim, é igual lá, muitas vezes você terminar um serviço, você tirar um tempinho para você ligar para o teu cliente. Era coisa que a Fazer gente um não pós-venda. fazia, cara. E eu achei que lá eu trouxe para dentro da empresa e deu muito certo. Funcionou, ajudou. Funcionou. A gente termina o serviço, a gente manda uma mensagem para o cliente, olha, ficou bom, o pessoal te atendeu bem, deu tudo certo, ficou alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso aí marcou bastante. Era algo que a gente não trazia para a empresa. E a gente trouxe e, assim, como se diz, a gente teve um pós-venda melhor, né? Porque muitas vezes a gente está sentado ali na cadeira ali, mas muitas vezes a gente não sabe se deu tudo certo, né? Igual você falou, a gente não sabe se deu tudo certo, se faltou alguma coisa, se não faltou. Estava Então, confiando no colaborador. no né? colaborador, sim. Então, assim, algo que lá foi falado no evento lá, que foi o que falei, opa, vamos mudar. assertivo, deu Vai certo. ser assertivo. E mudou e deu certo. E isso Né? se acredita porque a gente fala em pós-venda, e pós-venda, ele gera mais venda. Sim, sim. Isso fez crescer as vendas, assim, no sentido de, se acredita que melhorou também? Sim, com certeza. Vou te falar para você, melhorou muito. Porque assim, a gente fala assim, uma indicação não é o cartãozinho que você deixa para a pessoa lá. A indicação é o boca a boca. Sim. E o Masterclass, ele assim, ele une ali todo o pessoal desse nosso setor e faz aquela dinâmica e a gente está ali aprendendo ainda mais, né, com vocês. E eu acho isso muito importante. É legal, né? Esse Você tá compartilhamento, reunindo, compartilhar com sim. outras pessoas as Sim, dificuldades. que vive né? a nossa situação, a nossa dificuldade, Aham. entendeu? E eu achei isso muito importante. A Masterclass é um produto criado realmente para esse público, né? Diferente de, às vezes, você vai em algum outro evento, falar de venda, mas ensina a vender. Mas vender o quê? A gente precisa aprender a vender O que a gente vende. o que você vende, esquadrilha, né? Então, a Masterclass foi pensado nesse propósito realmente, de reunir todo esse pessoal do setor, porque se todo mundo se ajuda no sentido de crescer junto, todo mundo colabora um com o outro, né? E as dificuldades de todo mundo são iguais, né? Sim. Falta de mão de obra, dificuldade em precificar o produto. Então, todo mundo tá junto na mesma dificuldade. Sim, isso aí foi muito bom. Vocês se sentiram mais preparados para enfrentar o mercado depois da Masterclass? Sim, foi Sim. um divisor ali, sabe? Foi ali um ponto final lá, ó. Vamos mudar isso aqui, vamos acertar isso aqui. Foi um chacoalhão que deu em todo mundo. Mas foi bom. Foi E muito qual foi a melhor experiência para vocês ali da Masterclass? Teve algum momento mais marcante que vocês se lembram? De cabeça assim. Ou teve algum palestrante, alguma dinâmica que impactou mais vocês assim? Na realidade, os palestrantes ali, sim, uma palestra ótima, tudo bem. Mas pra gente, o que a gente conseguiu absorver mais foi a palestra de vocês. Porque, igual eu te falei, você está no mundo que a gente vive, é o mundo de vocês aqui. Que legal. Igual você, do Marcos, né, William? Sim. O que a gente achou mais proveitoso foi a palestra de vocês. Que Não legal. que os outros não foram, né? Mas acaba, igual eu falei, quando a gente faz parte, né, do setor, eu trabalhei em vidraçaria.
alguns anos, não muitos, mas alguns. Uhum. E, então a gente entende um pouco, um pouco Sim, não, a sim. gente entende Como da vocês dificuldade, fazem né? parte do nosso setor, a gente conseguiu ali absorver melhor o que vocês tiveram para passar para a gente ali. Uhum. E o que vocês diriam, assim, para as pessoas que às vezes estão em dúvida em participar do Masterclass? Eu não sei se eu vou no Masterclass ou não. O que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Eu digo assim que se você está na dúvida, participe, porque assim, é um evento que vai ficar bem marcante, vocês vão assim, tirar o melhor ali, porque como eu te falei, envolve todo o setor, todo o pessoal ali, do setor vidreiro tá ali, sabe? Sim, sim. E vocês têm ali ótimas dicas, vocês acabam saindo ali com mais conhecimento para vendas, para você liderar, para você, que a gente é empreendedor, cuidar ali do seu negócio. Sim, e outra coisa também, com certeza, porque assim, às vezes muita coisa que a gente tá vivendo no dia a dia nosso ali, que a gente não consegue enxergar. Porque a gente acha que é só a gente que tá só a vivendo gente, aquilo ali. isso. E assim, no Masterclass lá, a gente conseguiu, coisa assim que a gente tava vivendo ali, coisa assim que a gente não tava conseguindo enxergar. E depois que a gente foi, a gente, tem coisa que a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar aqui, a gente tem que mudar ali. E assim, era coisa que a gente não tava vendo. A gente tava tão focado ali na correria do dia a dia, na né? cobrança. Você não consegue, Você às não vezes, consegue. ter outros olhos, né? Sim, então quando você chega lá, você para, né? Daí você começa a escutar, daí já começa a passar um filme na tua cabeça. Começa a clarear. Começa a variar, porque daí você começa a ver ali as dificuldades, que são de todos, né? Aí, lá igual lá no evento lá, muitas pessoas, minha dificuldade é isso, a minha dificuldade é isso. O importante também, quando a pessoa falava a dificuldade dele, você já tinha uma resposta ali para auxiliar ali a pessoa. Então, assim, foi muito bom. Compartilhar, né? Isso, dificuldades que ali a pessoa tinha, a gente tinha também, não sabia como. Então ali foi muito bom. Ajudou bastante. Sim. Ajudou bastante. Eu vou e indico. Nós vamos de novo. Nós vamos. E indico, para quem não foi, vá, porque Vai que vale a pena. vai ser bem aproveitoso. Se pudesse resumir assim, a Masterclass em uma palavra ou uma frase, o que seria? Ai, rapaz, você faz umas perguntas difíceis, hein? Mas o intuito é esse, é fazer pensar, assim. Mas assim, uma frase que eu posso te dizer cara, é difícil falar uma frase, mas assim, eu posso indicar que seria perfeito. Perfeito, a gente foi, a gente não tem o que, assim, a gente aproveitou todos os instantes, as dinâmicas que teve lá também, a gente conseguiu aproveitar, então assim, não vou te dizer uma frase, que eu não tenho ela em mente, Não, mas assim, que vai valer a É pena. como se você tivesse que comprar um produto ali para ajudar você ali no seu trabalho e a Masterclass é esse produto. Que legal, que legal. E um resumo de tudo isso mostra, assim, o quão importante é investir em treinamento, né? Sim. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo e na verdade a gente não sabe nada. E o Sim. mundo muda muito rápido, tem muitas coisas novas e se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Sim, com A certeza. gente vê muita dificuldade no nosso setor nisso. Pessoas às vezes com o pensamento de 10, 20 anos atrás. E a coisa mudou muito, né? Não só com produtos, como a forma de comprar, como as pessoas mudaram. Sim. Então essa atualização precisa ser constante, né? Sim. E vocês já foram em algum outro evento parecido com o Masterclass? A gente vai naquela de São Paulo, na FESPA, né? Na festa, na feira. É a cada 2 anos eles estão 10 fazendo. anos. A gente sempre vai. Mas assim, não é comparado Não é comparado. Não, ali assim é totalmente diferente. Aí eu acredito que, igual a Suzana falou no começo, é um evento focado ali pra gente, pra poder ajudar a gente. Então assim, se eu falar pra você hoje, não tem nenhum tipo de palestra que a gente foi, nenhum tipo de evento que foca Que a gente no conseguisse nosso absorver segmento que a gente consegue absorver. conhecimento. Porque a gente vai em palestra, assim, de administração, de venda, mas assim, nessas palestras muitas vezes não consegue ver as dificuldades. Não está voltado ali. Não tá voltado ali no setor ali. É tudo muito genérico. Sim. E assim, a Masterclass, ela tá focada ali no nosso setor. Então assim, ela é focada pra gente que tá ali atrás ali e tá administrando. Porque assim,
o problema ele existe, né? Sim, O problema sempre vai existir, o que vai mudar vai ser a forma que você vai resolver ele. é legal. Entendeu? Então, assim, muito bom. E quais são os planos futuros da empresa? Eu acho que eu quero crescer mais uns 100%. Mas quero Ah. dobrar o tamanho. Que legal, muito bom. E se vocês pudessem aí, né, deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo, né, para o nosso Sim, público sim, que sim. tem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, e deixa uma mensagem pro pessoal aí. A gente indica porque assim, ali é onde o pessoal do setor se encontra, ali a gente vê assim as dificuldades que a gente tem, aonde todo mundo tem ali, a gente acha soluções para resolver. Então assim, quem não foi ainda vá, porque não vai se arrepender. Sim, Que legal. com certeza. E a gente já tá com o nosso convite comprado lá e já tá certo. Tá garantido já. Já O tá nosso tá garantido. Masterclass garantido. 2025. Não deixe para a última hora. E que vem os próximos também, né? Que não pode ficar só no 2025. Ele tem que ir cada vez, né? Não, a gente já vou soltar um spoiler aqui, né? A gente já tá a data já gravada do 2026, já tá tudo certo também. Legal. Então é um produto Cristal 7, né, do grupo Cristal 7, a gente quer continuar aí investindo no nosso setor. Sim. A gente precisa continuar trabalhando, levando esse público a um conhecimento mais amplo para não passar tanta dificuldade. Então esse é o nosso objetivo como Cristal 7, como empresa, é continuar investindo nos nossos clientes, né? Porque o nosso sucesso depende do sucesso de vocês. Se vocês não tiverem sucesso lá, a gente também não tem sucesso aqui. Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer, tá? Obrigado de verdade mesmo, a Cristal 7, no Cristal 7 a gente agradece a visita de vocês. Foi muito bom esse bate-papo, conhecer um pouquinho da história de vocês. Tudo que passou. A gente agradece o convite. A gente quer continuar contando com vocês, né, com essa parceria que a gente tem há alguns anos já. Alguns anos. Né, e sempre colocar a gente toda à disposição, qualquer dificuldade, qualquer coisa, a gente tá aí para ajudar. Crescer junto, Que legal. tá bom? Obrigado. Obrigado, Suzana. Obrigada. Obrigado, Ian. Obrigado.